Olá, está começando mais um Identidade. Eu sou Gabriela Frontini e estou muito feliz em ter a sua companhia aqui. A história de hoje mostra como Deus abre caminhos onde tudo parece estar perdido. Na adolescência, David Chachin tomou decisões erradas que o levaram para o mundo do crime. Ele foi preso e na cadeia passou a estudar a Bíblia. David decidiu mudar de vida, mas ao ser liberto, os velhos hábitos o puxaram para baixo. Contudo, Deus é um especialista em transformar vidas e não desistiu do David. Hoje ele compartilha com a gente o encontro que teve com Deus e como a sua vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Em 30 segundos, o David vai estar conectado aqui com a gente e o Identidade volta já. Na busca por prazer, liberdade e reconhecimento, David Chachin fez escolhas que o afastariam do propósito de Deus que Deus tinha para sua vida. Envolvido com o crime ainda muito jovem, ele chegou a acreditar que estava no controle, mas a vida logo se encarregou de mostrar o contrário. Agora ele conta como foi viver esse processo por dentro e que o fez começar a olhar para Deus de um jeito diferente. David, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Obrigada, viu, por ter aceitado aí o nosso convite. Olá, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz de poder servir a igreja das melhores formas possíveis e que Deus nos abençoe. Amém. David, com 16 anos, você falsificou a sua identidade para poder entrar ali nas festas de adultos. O que exatamente você pensava que encontraria nesses lugares que não existia ali na sua casa, na sua vida? É interessante essa mudança, né? Foi uma transição que aconteceu na minha vida. Eu, na verdade, sou adventista praticamente de berço. Conheço a doutrina, sempre fui muito envolvido com as coisas de Deus. Sempre fui um bom desbravador e com 8 anos de idade eu tive a oportunidade de pregar num Campuri de Desbravadores como um aluno que teve uma excelência na prova do cartão de amigo, né? E no Campuri da União Sul, em Esteio, eu pude pregar e ali eu senti o desejo de ser pastor, senti o meu chamado. Mas os percalços da vida, as lutas e as dificuldades familiares, né, ocasionaram que não houve uma centralidade de Deus dentro do meu lar. A gente, adolescente, os pais não estavam tão bem, mas a gente procurou então buscar outras coisas que fossem diferentes do nosso dia a dia de igreja, e as oportunidades vieram, as amizades, e com isso acabou que levou a tomando algumas decisões que para buscar outros artifícios que me dessem mais prazer do que eu estava sentindo agora, naquele momento difícil, familiar, e me impulsionaram agora para conhecer a vida noturna, né? Festas e outros lugares mais. E em pouco tempo ali de envolvimento nas festas e na vida noturna, você se viu envolvido com o crime, ainda muito jovem, né? Sim, é uma vida muito cara, né? É um caminho que muitas vezes te leva a uma perdição tão profunda que te faz tomar escolhas para continuar nele, né? Então, como eu sou de família muito simples, estava ali na época estudando Senai, era cotista, ganhava, lembro até hoje, meu salário era R$ 100 para ser cotista nesse tempo, nessa época. Isso estou falando há mais de 20 anos atrás, né? E não tinha condições de estar bancando essa vida cara, né? Que é uma vida noturna, mas estava gostando, estava tendo prazer, estava criando um ciclo de novos amigos que estavam me proporcionando algo novo. E a maioria deles tinham muita condição financeira. Uhum. E daí, dentro disso, conheci outros jovens que também vinham de uma classe baixa como eu e queriam se estabelecer naquele ambiente, naquele local, não queriam ficar para trás, e aí me convidaram para fazer coisas, atos criminosos, né, que na época puderam ter um rendimento muito rápido, mas tudo que eu ganhava, eu gastava de noite.
E falando em rendimento, você chegou a calcular que ganhou 1,5 milhão em um ano, né? O que você pensava ali que estava protegido, seguro, mas não foi bem assim, porque você teve um sonho em que você era preso e esse sonho acabou se concretizando. Foi assim? Exatamente, depois de 9 anos nessa jornada entre altos e baixos, ganhos e não ganhos, passei por muitas decisões erradas, né? Me envolvi além de outras ações, principalmente com música eletrônica. E quando a gente vai por esse mundo de festas rave, entra outras questões mais como as drogas sintéticas, né? Então, isso me levou a tomar algumas decisões e agora com a mente entorpecida, com um vício também agora pelas drogas na minha vida, eu comecei a praticar outros crimes para que eu pudesse me estabelecer. Eu queria ter tudo aquilo que eu sonhava aqui nesta terra e da pior forma possível. E essas decisões me levaram a cometer muitas coisas erradas que me deram, infelizmente, muitos ganhos. Mas, por incrível que pareça, tudo que eu ganhava, eu gastava, né? Eu não conseguia ser feliz em todas essas decisões, eu não conseguia mais ser feliz, ter prazer na vida noturna, eu não conseguia ter prazer em trocar de carro, eu trocava de carro agora uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias eu estava trocando de carro, estava virando uma compulsão, mas nada liberava mais serotoninas e endorfinas. Eu era uma pessoa muito depressiva, deprimida, eu não via mais sentido na minha vida. Uhum. Então, com 23 anos, eu pensei em tirar minha própria vida para poder solucionar esse problema, né? Mas, graças a Deus, ele e o propósito que ele tem na minha vida, não tive coragem e pude, então, ter um momento especial com Deus, depois de 3 dias sequenciais que eu tive um sonho, que tinham me matado. Por incrível que pareça, eu queria tirar a minha própria vida, mas não queria morrer na mão dos outros, né? Uhum. Aí eu pensei, não, eu preciso dar um tempo nisso. Foi aí, então, numa sexta-feira que eu vi Jesus, né? Você tinha sonhado, ou seja, Deus, né, através do Espírito Santo, tinha colocado essa impressão na sua mente de que você não deveria ir para aquela festa, enfim. E foi naquela festa que você foi preso em flagrante ali como tráfico de drogas. E foi lá na prisão que você ficou ali sem saber o que fazer. Até que viu um grupo com um dos rapazes mostrando que ganhou um DVD sobre o livro de Apocalipse da Bíblia e você passou a estudar a Bíblia, conheceu a TV Novo Tempo dentro do presídio e decidiu que mudaria de vida ao ser solto. E você mudou, David? Exatamente. Então, esse foi o primeiro momento, encontro que Deus teve comigo durante essa trajetória, né? No ano de 2010, eu entrando numa destas festas, e Deus já tinha me falado em sonho que não era para mim ir, que não era para mim fazer, que não era para fazer coisas erradas, que eu ia ser preso, que ia acontecer algo errado comigo. Mas eu não fui sensível a esses sonhos, eu não fui sensível à voz de Deus. E, infelizmente, dia 10 de janeiro de 2010, lá no litoral do Rio Grande do Sul, entrando numa festa, acabei sendo preso nesse dia. E como filho de adventista, eu sabia do caminho da libertação. Sabia que só Deus poderia fazer um milagre, porque eu já tinha tido outras passagens, outros problemas, a minha ficha criminal era um pouco extensa, então agora por um tráfico de drogas eu não ia ficar muito tempo. Onde chegou na minha vida um advogado que se chama Junei Belíssimo, lá de Canoas, ele foi uma bênção, ele foi um pastor para mim naquele momento. Ele lá na penitenciária, ele disse: olha, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar da melhor forma possível, tanto financeiramente quanto agora espiritualmente. Eu quero que você mude de vida. Para que eu possa assumir o teu processo, você precisa mudar de vida. E naquela desejo de sair e não ter ninguém para ajudar naquele momento, eu aceitei, né? E dentro disso eu comecei um processo ali de conversão, de busca, mas quando eu saí por um milagre, foi um milagre que aconteceu, um dia conversarem com o meu advogado, ele até hoje não entende como houve uma reversão do meu caso. E em 3 meses, com todos os prognósticos de ficar anos, eu saí. Só que eu saí, em vez de me conectar com Deus, acabei não me conectando e voltei novamente para a velha vida. Aí nisso foi esse um ano e um pouquinho
que um ano e um pouquinho, que eu passou pela minha mão mais de R$ 1 milhão, onde eu me enfiei no crime, busquei fazer tudo, porque eu tinha prometido voltar para Deus. Satanás percebeu isso e eu percebi que ele me usou muito mais forte agora nesse segundo momento, né? Ou seja, ele quis colocar ali o gostinho de uma vida próspera, entre aspas, né, para que você ficasse ali. Enfim, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui para um breve intervalo, mas em seguida você vai continuar contando para a gente, David, o decorrer ali da sua história, para que a gente veja o poder de Deus. A gente volta em instantes. Identidade está de volta. Hoje estamos conhecendo a história do David Chachin. Ele teve a sua vida transformada por Deus e se deixou ser usado como instrumento dele. O David já está conectado novamente aqui comigo. David, o seguinte, eu quero saber, e a Novo Tempo fez parte da sua história, né? Foi usada ali por Deus para te trazer de volta para os caminhos deles, apesar de você já ser um adventista de berço. No bloco anterior, você contou como é que você conheceu a Novo Tempo na prisão. Eu queria que você detalhasse um pouco mais. E quando que você estava em liberdade e teve um outro momento também que viveu com a TV Novo Tempo. Detalha pra gente essa sua relação aqui com o Canal da Esperança. Dentro da penitenciária, eu, no auge ali do movimento do crime, quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de transformar aquilo que era bom em ações boas para aqueles que estavam ali, né? Eu pude poder fazer um trabalho de pastoreio, como na nossa linguagem de hoje, né? Eu conseguia roupas usadas para abençoar os presos, e dentro disso chegou até mim um DVD que era do Arena do Futuro, e ali a gente pôde estudar em alguns momentos com alguns jovens também sobre o poder da palavra de Deus. Quando tinha os cultos das diversas igrejas evangélicas que faziam um lindo trabalho dentro da penitenciária, eu era o primeiro a convidar todo mundo para ir, e era bem legal. Tanto é que já logo nas primeiras semanas, mesmo eu no auge do crime, cumprindo pena por causa disso, dentro da penitenciária, os reeducandos me apelidaram de pastor, né? Eu era o pastorzinho, pastor alemão. E eu nem imaginava que um dia podia sair dessa vida e me tornar quem eu me tornei. Então ali, eu digo a segunda profecia, a primeira eu recebi na minha infância, e a segunda profecia eu recebi dentro da penitenciária, por esse trabalho de estudos, né, que a gente fazia com o programa da Arena do Futuro, e era muito gostoso, né? Aquele perguntas e respostas, porque lá muitas vezes a gente não tem muito o que fazer dentro de um período de tempo, então a gente preenchia o tempo da melhor forma possível, né? E a Novo Tempo pôde fazer parte aí nesse capítulo da minha vida através dos estudos do Arena, né? E como é que foi perceber, David, que Deus estava te chamando mesmo depois de tudo que já tinha acontecido ali na sua vida? Então, após eu sair eu vi um milagre acontecendo. Tanto é que o milagre aconteceu no dia 1º de abril de 2010. Dia 10 de janeiro eu fui preso, 1º de abril, né? Para o mundo é o dia da mentira, para Deus é o dia da verdade, né? Deus cumprindo a verdade na minha vida, e eu pude ganhar liberdade provisória. E as ações divinas ao longo desse processo, eu acabei, apesar de ter voltado muito intensamente para o mundo do crime e experimentado algo diferente que eu não havia experimentado, porque eu tive um ano muito mais próspero do que os outros últimos 8 anos. Eu ganhei muito dinheiro, me envolvi com pessoas muito inteligentes, as quais me deram muita retorno financeiro. Só que eu não era feliz mais. Eu não tinha uma felicidade. Eu sempre lembrava das mensagens que eu havia estudado, do encontro que eu havia tido dentro da penitenciária com Deus novamente, e aquilo me trazia um vazio. Cada ação que eu ia fazer, aquilo não me dava mais prazer. Eu tinha o dinheiro na mão e eu não sabia mais o que fazer com o dinheiro. Tanto é que eu cheguei a um momento de ser tão infeliz, que eu não tinha mais prazer de viver. Eu tinha 23 anos para 24, eu parei e pensei o que eu vou ser quando crescer. Então, quando eu tive aquela semana, primeira semana de junho de 2011,
após um ano e um pouco da minha soltura, eu tive 3 sonhos sequenciais, que os homens da lei, a polícia estava me prendendo e me matando. E eu tinha sempre muito medo que isso acontecesse. Não tinha coragem de fazer com as minhas próprias mãos, mas também não queria morrer na mão dos outros. Foi aí que eu cheguei em casa, numa sexta-feira, e na época eu tinha uma companheira, eu falei para ela, olha, eu vou tirar um ano sabático. Ela perguntou, o que é um ano sabático? Um ano sabático, eu vou tirar um ano de descanso, não vou cometer mais crime nenhum, vamos administrar os bens que nós temos e vamos ficar mais tranquilo. E 9, eu cheguei em casa ali, perto das 8 e pouquinho, era uma sexta-feira, às 9h05 da noite eu estava sentado assistindo, peguei o controle e comecei a trocar de canal, e quando, trocando de canal, me veio um sono pesado. Até hoje, eu entendo que foi um sonho ou uma visão, mas como foi muito rápido, foi uma visão. Eu trocando de canal, meus olhos fecharam, eu abri novamente, eu vi o quarto vazio, com todas as coisas no lugar, eu vi a televisão no lugar, eu vi eu trocando de canal, e eu vi um vulto grande, e não tive medo, porque a voz, apesar de ser muito forte, era muito doce, falando no meu ouvido, dizendo, coloca na TV Novo Tempo, se a mensagem for para ti, vai na igreja amanhã. Eu saí daquele transe, daquele momento espiritual que eu estava, eu olhei para o lado, vi a minha companheira do lado, eu vi as minhas roupas agora, vi o quarto diferente, olhei para o meu braço, o pelo do meu braço estava muito alto. Aí eu tinha comigo, foi sobrenatural. Então, nesse sobrenatural, eu coloquei na TV Novo Tempo. Era em torno de 9h05 da noite, isso foi muito rápido. Apareceu uma frase bem grande escrita assim, lições da Bíblia, a história de hoje, a história do filho pródigo. Foi a lição do terceiro semestre de 2011, né, que falou sobre o filho pródigo. Aquela frase impactou tão fortemente o meu coração, porque foi a desculpa da minha vida inteira. Todos que vinham até mim pedindo para voltar para a igreja, abandonar essa vida, eu sempre dizia, eu sou o filho pródigo, mais cedo ou mais tarde eu volto. Eu sou o filho pródigo, mais cedo ou mais tarde eu volto. E essa foi a sequência de desculpas que eu pude dar nesses últimos 9 anos. Até que então, nesse dia, com toda esta cena preparada, com aquela voz ao meu ouvido, o coração preparado, aquela semana toda preparada para uma mudança de vida, eu li aquela frase e, ao mesmo tempo, abri um telão de LED de 200 polegadas na minha vista e começou a passar a história da minha vida. Foi algo surreal. Eu chorava, abraçado no travesseiro, socava o travesseiro e chorava, perguntando por quê, Senhor, pedindo perdão. A pessoa que estava do meu lado não estava entendendo nada, porque era o meu momento. Eu estava vivendo aquilo, ela não estava vendo nada. Eu comecei a ver anjos tocando harpa, tocando trombetas, eu comecei a ver anjos pelo quarto. Era surreal, algo muito gostoso, mas libertador. Uhum. Naquela noite eu assisti todos os programas da Novo Tempo, anotei, eu tenho uma Bíblia toda riscada, todos os programas que foram passando até por volta das 7 da manhã. Eu levantei 7 da manhã sem dormir nada e fui até a casa da minha avó. A minha avó é muito importante para esse meu processo de salvação. Ela esteve sempre muito perto de mim. Ela sempre me proporcionou momentos de oração e mesmo nas minhas decisões erradas, ela nunca me julgou. Ela sempre me amou. E quando eu tinha 16 anos, ela tinha comprado uma camisa para mim e para a igreja, que eu nunca usei. Mas ela disse que ia guardar aquela camisa para o momento que eu fosse voltar para a igreja. E depois de 9 anos, depois daquele momento, eu acordei de manhã e fui até a casa dela. Ela tinha servido um café especial antes de ir para o culto. E eu olhei para ela e disse, vó, me consegue aquela camisa? E dentro disso ela veio com aquela camisa cheirosinha, passadinha, 9 anos guardada. Não estava nem na moda mais, mas eu botei aquela camisa e nunca mais saí dos caminhos do Senhor naquele dia. Olha só. Aquele dia foi um marco na minha vida. Deus falou com você, Deus usou a sua avó para que ela também nunca desistisse, né? Assim como ele nunca desiste. Ele falou com você e ele fala com a gente de diversas maneiras.
Olha, David, olha só o que a gente ouviu ali, né, do David dizendo que colocaram novo tempo, ele ali naquele momento teve a sua vida transformada. E eu quero saber se você aí de casa quer conhecer esse poder transformador e ver o que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero que você conheça o curso bíblico digital O Deus que Fala. Ele é feito 100% pelo WhatsApp com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Ele é totalmente em áudio. E para você começar a estudar é muito fácil, viu? É só você enviar uma mensagem de texto ou de áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp da Esperança, que é o 12 98200 0062. E descubra como Deus pode falar diretamente ao seu coração, como falou ao coração do David. David, aquele momento foi ali um divisor de águas na sua vida, né? Você falou que entrou na igreja e nunca mais saiu. E você decidiu cursar teologia e se dedicou ali aos estudos. Era o primeiro a chegar e o último a sair, porque sabia das suas limitações. Inclusive foi aluno destaque pela dedicação e por ter a nota máxima ali da turma. Foi pastor em alguns lugares e atualmente atua na área de relações públicas e religiosas da Associação Sul, aqui no nosso sul do país. O que mais toca o seu coração quando compartilha a Bíblia com as outras pessoas? E eu acredito que você possa lembrar ali de tudo que você passou também ao compartilhar a sua história. O que mais me toca no coração e eu sei a luta que as pessoas têm para tomar uma decisão a Cristo. E aqui eu parabenizo o trabalho da Novo Tempo, porque foram muitas pessoas boas que passaram em minha vida, foram muitas, mas existe um jeito, uma habilidade, um toque diferente para você alcançar o coração de cada ser humano. Claro que é pelo poder do Espírito Santo, mas vai do desejo de cada um. Quando eu estou conversando com as pessoas que estão no pecado ou buscando um caminho, eu tento me adaptar e me colocar à disposição do Espírito Santo para ser usado, para que eu possa ser aquele mesmo autor que teve através da Novo Tempo, naquele dia. Muitos não conseguiram, mas a televisão, a TV, o programa, fez com que alcançasse o meu coração naquele momento. Então, eu sinto uma grande alegria em poder participar do processo de salvação das pessoas e fazer parte daquele momento, me colocar à disposição para aquele momento, porque esse momento de transformação é o mais importante da pessoa, onde ela vai decidir deixar a velha vida e se colocar numa nova vida em Cristo. E aí eu sinto prazer e aquele sentimento, por mais que eu fiz coisas erradas nessa vida, eu salvei mais um e quero continuar salvando. É curioso, né? Claro que foram escolhas suas que você fez ao longo da vida, mas que Deus permitiu que você passasse por tudo aquilo para hoje você ser um instrumento nas mãos dele e conseguir olhar com um olhar de mais compaixão, de mais misericórdia, né? Um olhar mais parecido com o olhar de Cristo para as pessoas que hoje estão, talvez, numa situação parecida com a sua do passado. É muito bom ver você hoje sendo usado por Deus, trabalhando para a igreja, servindo a igreja e fazendo com que mais pessoas conheçam a Cristo, o libertador, aquele que libertou você também. Obrigada pela sua participação, Amém. David. Que Deus continue te abençoando, pastor David, né? Que Deus continue te abençoando Obrigado. E te usando no seu ministério. Deus abençoe vocês também. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso. Você de casa, se você gostou dessa história, se você se identificou ou conhece alguém que precisa ouvir esse testemunho do poder de Deus, de como Ele é capaz de nos transformar, aproveite e mande o link do programa para essa pessoa. Manda lá nos seus grupos de WhatsApp, da família, da faculdade, da vizinhança, enfim. Nunca é demais a gente expor uma história dessa em que a gente pode ver facilmente Deus agindo na nossa vida, Deus transformando, tirando a pessoa ali do meio da prisão, do meio do pecado, daquele mundo sujo, das mãos de Satanás e transformando ele em instrumento de Deus. Então, aproveite e compartilhe esse programa com quem você quiser. E a gente se encontra sempre aqui no Identidade, às terças e quintas, 10h30 da noite, com histórias assim, de transformação, de libertação, com projetos interessantes que possam realmente louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Fique com Deus, uma boa noite para você, ou um bom dia, não sei a hora que você está assistindo ao nosso programa, e que sempre acompanhe aqui a programação da TV Novo Tempo, porque eu tenho certeza que ela é bênção nas nossas vidas. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.